Muito bem, inscritos aqui no Baú do Trader e também se você está chegando agora, aproveite, se inscreva no canal, não perca essa oportunidade de fazer parte aqui da comunidade do Baú. Eu vou fazer um vídeo rápido em função de uma pergunta bastante interessante que o Andrei, acho que é Andrei, me desculpe se eu não pronunciei, ou Andrei, se eu não pronunciei corretamente. Ele fez a seguinte pergunta em função do meu último vídeo, que eu falo sobre os títulos públicos. Por que escolher o 2035, a NTNB, que lá no site do Tesouro aparece como IPCA mais 2035, por que não a série 2029 ou a série 2045? Eu achei uma pergunta muito interessante, bastante procedente. Muitas vezes num vídeo, rapidamente ali, você não vai descer no detalhe. Então eu vou colocar aqui de uma maneira mais profunda o porquê me fez na sexta-feira, quando estressou a taxa e bateu ali a série 2035, bateu 6,23, foi aquela que eu escolhi naquele momento, né? Depois eu vou fazer um vídeo especialmente para trade mesmo de títulos públicos para os membros do canal. Aí eu me comprometo a fazer um vídeo específico de algumas operações que já foram feitas por mim e como que eu faço a mudança muitas vezes, ora pré-fixado, ora pós-fixado e ora com os títulos híbridos, né? Você não precisa de mais nada se você ficar simplesmente orbitando com essas três classes, né? Muito bem. Então, respondendo aqui ao Andrei, evidentemente que numa situação de curvas de juros, a primeira coisa que você aprende é que quanto maior o prazo, deveria haver um maior pagamento de juros em função do risco pelo prazo. Então, as curvas mais longas, elas têm uma taxa maior e muitas vezes você faz essa plotagem. Vocês encontram por aí, tem vários sites que mostram as curvas, por exemplo, até 2035, 38, 40, enfim. Tá? Então há uma tendência de você ter, se as coisas estão controladas, você tem uma curva que é, vamos dizer, não chega a ser um U, seria ali uma coisa meio flat, no curto prazo, e depois ela começa a criar um pouco mais de empinada, né? No Brasil tem coisas que são tanto quanto bizarras, né? Muitas vezes você forma realmente um U. Você tem uma expectativa, uma desancoragem da expectativa, então a taxa está alta, depois você imagina que com a política monetária vai haver um arrefecimento e depois ela volta em algum momento a subir. Isso agora, em função dessa desancoragem toda e das falas aí do ministro da Fazenda, depois ele fala, mas depois ele desmente, depois ele viaja, depois ele fala, depois ele muda, enfim, você sabe o que eu penso a respeito, né? Elas estão totalmente distorcidas. Muitas vezes, você pega, por exemplo, a NTNB 2035 pagando mais do que a 2045, que é o que você olhar no site que terminou na sexta-feira. Então já é uma coisa meio bizarra, né? Mas acontece. Então a minha decisão, primeiro ponto depende realmente do prazo e realmente da taxa, né? Se, por hipótese, eu tiver que comprar e as taxas estiverem iguais, eu vou dar prioridade para os títulos mais curtos. Agora, se elas estiverem radicalmente diferentes, se a 2045 tivesse a 6,50 na sexta-feira, eu teria comprado a 2045, entende? Você vai adquirindo uma certa sensibilidade para trabalhar taxa e prazo. Agora, temos que lembrar o seguinte, como é o mesmo título, é a mesma série emitida, para você, num título híbrido desse, mudar a taxa de remuneração que passará a ser fixa, além do IPCA, como que você faz isso? Você faz o ajuste do PU, que é o preço unitário, quando você vai colocar o valor que você vai comprar, o site do Tesouro já calcula naquele momento qual é o preço unitário, que muda ao longo do dia, né, ao longo da semana, ele vai mudando.
Então o mesmo título 2035 que estava com uma taxa de 6% fixa em cima do IPCA, sem dúvida que o PU naquele dia é mais alto do que quando bateu sexta-feira, que é a 6,23. Ou seja, quem comprou na sexta-feira comprou com um PU com deságio em relação ao PU pago por alguém quando a taxa estava em 6%. E isso pode variar tanto para mais quanto para menos. Se houver um novo estresse e a taxa bater 6,30, 6,45, o título que você comprou naquele PU, se você tentar vender, você vai vender com desvalorização, porque agora o PU é menor. Eu não pretendo ficar fazendo o trade como se fosse de uma mesa de um fundo, porque o fundo ele não paga imposto em cada trade que ele faz, ele pode trocar os títulos o tempo todo na carteira daquele fundo, né? Como eu opero na pessoa física, eu seria tributado em 22,5% na cabeça por essa tributação. Então a minha ideia é carregar isso, fazendo que o efeito tempo traga um PU mais favorável para a hora que eu for sair. Eu não tenho problema com relação ao tempo, porque eu sei que eu estou com um título IPCA mais um juro real gordo. Então se eu tiver que ficar 2, 3 anos com esse título, eu vou ficar. E vai surgir uma janela de oportunidade para eu desembarcar. Aí voltando então a que o Andrei colocou. Então rapidamente mostrando aqui para vocês. No próprio site do Tesouro, na parte inferior, tem uma tabela, uma ferramenta ali de histórico de taxas de cada título. Então eu escolhi aqui propositadamente, eu peguei lá o Tesouro IPCA 2029. Veja que ele está com o flag aqui em preço, né, que é o inverso da taxa. Ou seja, quanto mais a taxa subiu, mais o preço do PU caiu, né? Como me interessa exatamente nessa análise falar sobre o PU, vejam só, eu peguei 90 dias e nós temos aqui ó, o PU em 11/3/2024, estava aqui R$ 3.212 e bolinha de centavos. Como a taxa nos últimos 90 dias ela foi subindo, o que o Tesouro teve que fazer? Já houve até momentos piores para o PU, mas vamos pegar o dia 7. Está ali 3.177 em relação, né, reais e 86 centavos. Então, se você pegar a calculadora e fizer a conta dividindo esses 3.177,86, você vai ver ali que ele vai dar uma variação. Você verá que vai ter uma variação percentual pequena, né, entre esses dois patamares aqui. Por outro lado, quando você vai para o Tesouro, o 2035, com os mesmos 90 dias e analisando o PU, visivelmente você nota aqui que de 2.300, vamos arredondar, ele veio bater 2.223. Ou seja, o deságio, como um título mais longo, a duration faz com que o deságio nesse PU seja muito maior. Não vou entrar aqui em questões técnicas, porque como é que você faz o cálculo dessa duration versus o deságio da taxa. E se você pegar o 2045, o impacto é muito maior, porque é um título bem mais longo. Então, vejam, é visível para onde veio o PU até aqui, né? Então, do ponto de vista do deságio, o 2045 foi o que mais sofreu. Porém, como eu estou só querendo operar essa volatilidade entre taxa e preço, eu vou mudar agora aqui para taxa no 2035. Vejam como a taxa foi aumentando desde março. Ela saiu aqui de 5,68 e veio bater aqui, ainda está aqui, ele está com um dia de defasagem, então ele deveria estar mostrando aqui o 6,23, mas vocês entenderam aqui o conceito. Então, qual que foi a minha decisão? Como naquele momento o estresse maior foi no 2035, eu fui lá e comprei o 2035, porque ele apresentou pontualmente um deságio no PU com uma magnitude maior que se você
fizerem a comparação do 2029 e do 2045. Se fosse para carregar, é claro que eu compraria o 2045, eu carregaria, desembarcaria. Não, mas como a minha ideia é vender isso tão logo quanto seja interessante, então eu sempre faço um cálculo assim, pelo menos 2 anos, para eu pagar só 15% de imposto, né? Então, pontualmente, como quando eu for vender, apesar de eu ter outros títulos de mesma série comprados em outras datas, o sistema vai dar prioridade para os títulos mais antigos, que estão no menor imposto. Então, pontualmente, esse título que eu comprei, por exemplo, na sexta-feira, ele vai ficar muito apetitoso para ser vendido. Você imagina, daqui a 2 anos, imagina se a taxa Selic tiver a 8. Tem até uma calculadora lá, vocês podem fazer o cálculo, ele vai mostrar para você qual é a valorização do PU que você teria, mais esse efeito, né, da duration no período, né? É claro que se acontecesse, por exemplo, por hipótese, nós estamos meados de 2024. Se apareceu, por causa dessa questão fiscal, isso empurrar para um processo recessivo ao longo de 2025, isso pode acontecer. Se a inflação voltar, se começar a ter toda uma desancaração, se o Banco Central não for, né, com nova administração, atuar sobre isso, a gente vai ter um efeito parecido com o que aconteceu naquele período lá da presidenta. Ela mandou reduzir o juro na marra, o mercado percebeu que aquilo ali não era viável, não era factível, e ele retraiu, e aí a gente entrou num processo de demissão em massa e de uma retração por 2 anos seguidos. Então, se antes de 2 anos acontecer que empurrem a taxa de juros para um nível tão baixo, em função de um processo recessivo ou de uma manetada que se dê assim, esse PU ele vai voltar para patamares, se você olhar, por exemplo, para patamares de preço, veja, hoje nós estamos aqui, mas não é há muito tempo atrás, em 23 estávamos aqui, né? E assim por diante. Então, aliás, não mutei a tela, aqui, ó, desculpa. Então, ó, hoje nós estamos aqui e veja o PU, ele já teve um PU muito mais alto do que estamos agora, né? Então, a ideia é exatamente aguardar essa valorização do título, porque para o PU voltar para aquele patamar, o juro que uma IPCA 2035 vai pagar não é o 6,23 da sexta-feira. Vai ser muito menor. Se vocês olharem do ponto de vista de taxa, ele chegou, eu vou trocar aqui para mostrar para vocês, do ponto de vista de taxa, olha lá, coloquei aqui, ele só está mostrando até 23, mas ele já teve até abaixo disso aqui, ó, né, de 5 e pouco, né? Então, se o juro fosse, por exemplo, a Selic fosse para 8,5, esse prêmio sobre o IPCA seria talvez ali em torno de, se considerar um IPCA de 3,5, então pode ser que isso caia ali para 4. Estou fazendo um chute aqui de cabeça assim, né? Então é isso. Então é por isso. Agora, todo dia tem mercado. Se houver um estresse muito forte no 2045, eu vou comprar o 2045. O 2029 seria assim difícil comprar o 2029, porque ele já é o mais curto deles. E aí começa a ter um problema da liquidez. Os títulos, por exemplo, o pré-fixado 2029 é um título, estou falando do pré, que você já não encontra ali para comprar. Você pode comprar o 2031, que aliás voltou a superar 12%. Mas entende? Então, como a minha ideia é sempre carregar isso até o momento que eu achar interessante, eu não fico comprando coisas tão curtas assim, não. Tá certo? E o estoque, onde está o estoque para dar essa cacetada no dia que eu achar que tal, né? Como sexta-feira. Estava no Tesouro Selic, rendendo hoje 10,50 ao ano anualizado. Então, não estou com pressa nenhuma. Estou lá no Selic. E vai
você vai igual isca, você vai pescando, põe mais, prepara lá no caniço a isca, põe lá e vai pegando, né, as taxas estressadas, tá bom? Espero que tenha ficado claro aí, e para os membros eu vou fazer alguns cálculos aí mais específicos de substituição de papéis. Forte abraço!